Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Noite do Caçador. Este livro é de uma autora portuguesa, Sandra Carvalho, e está publicado em Portugal pela editorial Presença. E este é um livro de fantasia e é quase um acontecimento raro porque é um livro único de fantasia, ou seja, não faz parte de uma saga, nem de uma série, nem de uma trilogia, nada, é um volume único. E isso é muito raro em fantasias e normalmente quem gosta de ler fantasia, como é o meu caso, às vezes andamos à procura de livros assim e raramente encontramos. E eu já andava curiosa com ler esta autora há muito tempo e este chamou imediatamente a atenção precisamente por ser um volume único. E porquê a minha curiosidade? Esta é uma autora portuguesa que escreve várias sagas de fantasia e eu nunca tinha lido nada dela, para vergonha minha. E eu acho que para uma pessoa que gosta tanto de ler e que gosta de ler autores portugueses e quer apoiar os autores portugueses e não ter lido ainda esta autora, eu acho que estava aqui a sentir-me um bocado envergonhada com isto e tinha mesmo que me redimir. Para vos começar a falar deste livro, antes deixem-me só dizer que eu não sei como se pronuncia o nome das personagens deste livro, portanto é possível que eu esteja aqui a pronunciar de uma maneira e vocês se calhar têm outra interpretação, se calhar a autora tem outra interpretação, eu peço imensa desculpa. Eu não sei como é que se pronunciam os nomes, não faço a mínima ideia se pronunciam à portuguesa, à inglesa, à francesa, se há alguma intuação que deveria dar, não faço a mínima ideia, portanto eu peço desculpa se eu assassinar os nomes das personagens todas, não é por mal, é mesmo por não saber. Então, a nossa história começa com um feiticeiro proscrito, um feiticeiro que foi expulso e que está na Terra e nós percebemos imediatamente que é um feiticeiro que enveredou pelas trevas, portanto um feiticeiro negro. E este feiticeiro no início da nossa história está a ir ao encontro de uma bruxa e ela expõe-lhe um problema. Basicamente ela foi amaldiçoada, uma maldição que se ela tocar em qualquer pessoa se desfaz. Desfaz literalmente, a carne começa-se a desfazer, portanto eles desfazem-se em nada, assim uma coisa um bocado nojenta. E ela tem esta maldição e está aqui há séculos com saudade do toque humano, muito desesperada, quer quebrar a maldição a qualquer custo e não consegue. Ela expõe este problema ao Theron, que é este nosso feiticeiro proscrito, e ele não está, nem aí ele não a quer ajudar de forma nenhuma, mas ela sabe de uma informação que ele precisa muito. E para negociar essa informação, ele promete arranjar uma espécie de solução para o problema dela. Já que ele não consegue quebrar a maldição, ele propõe-se a gerar alguém em quem ela possa tocar. Portanto, o que ele faz é contaminar-se a ele próprio com a maldição e usar a magia que ele tem para combater essa maldição e gerar um filho homem que um dia possa crescer e ser um par romântico aqui para a nossa bruxa, para ela lhe poder tocar à vontade e ter um companheiro. A história começa aqui e ele vai em busca de uma rapariga que tenha também poderes mágicos e arranja a rapariga perfeita para o fazer e engendra ali um plano para raptar, a engravidar. O que acontece é que a rapariga, como tem magia, desperta do transe em que ele a colocou bastante rapidamente e apercebe-se na situação em que está, mas ele apaixona-se por ela. E isto é muito interessante vermos este feiticeiro negro apaixonar-se verdadeiramente por ela e pelo filho que gerou, que era para ser então para esta bruxa, mas que ele já considera como seu e já começa a pensar como é que vou destruir a bruxa para ela nunca poder tocar nele, para eu proteger aqui a minha amada e o meu filho. Mas tudo corre mal, eu não vos vou dizer o que é, não vou entrar em detalhes que é para não vos estragar nada, vou um bocadinho mais pelo que a sinopse diz, aliás tive o cuidado de ver a sinopse antes para não vos fazer nenhum spoiler, porque é muito difícil descrever esta história, mas há aqui muitas coisas que correm mal e esta criança acaba por crescer com pais adotivos, com pais que o consideram como seus, mas ele cresce numa tribo nómada que não tem magia, que não sabe nada de maldições, nem de magias, nem de nada. Ele cresce como se fosse qualquer uma das outras crianças, mas é óbvio que ele tem algo diferente. E quando este feiticeiro finalmente dá com ele e lhe revela que é o pai dele, é que as coisas se começam a complicar, porque ele começa a perceber que de facto tem magia, tal como os pais, que tem aqui uma missão diferente e depois há sempre aquele peso do pai ser um feiticeiro negro que te fez tanto mal. Será que essa semente negra ainda habita dentro dele? Será que aqui o nosso protagonista
vai ter que seguir as pisadas do pai, vai ser obrigado a isso por causa da sua maneira de ser, ou será que vai conseguir seguir um caminho completamente diferente? Eis a questão, e é isso que aborda a história deste livro. Olha, eu não vos vou mentir, eu tive muita dificuldade em entrar no livro, por 2 motivos. Primeiro, eu não estava se calhar muito no estado de espírito, peguei nele assim no género, é agora que vou pegar nesta fantasia, mas não estava muito no estado de espírito para fantasia. E o segundo motivo, eu tinha uma perspectiva, umas expectativas completamente diferentes do livro. Eu achava que ia ser uma leitura completamente diferente. Em primeiro lugar, surpreendeu-me porque é bastante jovem, é uma escrita muito, muito acessível e eu não sei se ele está categorizado, eu não fui ver, mas eu diria que isto é um jovem adulto, ou seja, não é aquelas fantasias super adultas, super pesadas. Temos traços assim um bocadinho mais negros e um bocadinho mais adultos, mas são todos com uma linguagem muito ponderada e muito moderada. Eu não me preocuparia por ver um adolescente a ler este livro, porque acho que, tendo sim uma componente um bocadinho mais densa e tendo aqui uma escrita muito bem trabalhada, com muitas palavras que se calhar nem sempre estão habituados a ler, eu não me preocuparia de todo com o conteúdo, porque é um livro bastante acessível. E isso surpreendeu-me bastante à partida, porque acho que nunca tinha pensado sequer muito nisso, se era jovem, se era adulto, se que era. Depois de passar aquela fase inicial de entrar um bocadinho mais na história, até porque, como já perceberam, esta história começa num tempo anterior, esta história divide-se em 3 partes, e a primeira parte é então com esta questão dos pais e a segunda parte é que começa com o nosso protagonista verdadeiro, que é o filho. Portanto, a primeira parte toda eu estava ainda, ok, o que é que está a passar? Okay, mas quem é exatamente o protagonista? Não sei ainda para onde é que isto está a ir. E só depois, na segunda parte, é que eu comecei a ganhar um bocadinho mais de ritmo. Mas lá está, teve muito a ver também com as expectativas que eu tinha criado e com o estado de espírito, porque quem gosta de ler fantasia sabe que nem sempre é fácil entrar assim logo num universo de rajada se não estivermos com cabeça para o interpretar. Adorei a escrita, surpreendeu-me imenso e, como já disse, usava montes de termos muito bem trabalhados, alguns termos às vezes um bocadinho mais arcaicos, precisamente para descrever o ambiente em que estamos, não é? Estamos a falar de ambientes com reinos, com reis, com tribos nómadas. Temos aqui algum vocabulário que a autora usou também para dar quase cultura a cada um das tribos que nós encontramos. E isso achei espetacular, a escrita muito bem feita. E depois, muito completa na narrativa. Como é que é de dizer? Muitas vezes há livros em que nós acompanhamos uma história e ficamos a deduzir algumas coisas, mas nunca nos é dada a confirmação dessas coisas. A autora aqui completa cada detalhe, vai atrás de cada ponta solta e vai unindo e detalhando e mostra quando cada personagem chega às suas conclusões e consegue fazer aqui uma trama muito, muito bem conseguida. Tendo dito isso, o final surpreendeu-me imenso, porque o livro não acabou onde eu esperava que acabasse. Eu estava à espera que acabasse num ponto e o livro continuou. E eu não estava a perceber, mas o que é que iremos continuar aqui? E depois eu percebi-me que, de facto, ainda faltava tantos pormenores soltos para fechar, que se eu tivesse fechado antes não havia problema nenhum. Iam ficar ali aquelas pontas no ar, mas não seria algo muito grave. E a autora, mesmo assim, foi buscar aqueles pormenorzinhos todos e fechar a trama toda, completa. E eu achei que o final foi muito, muito bem conseguido. Conseguiu mesmo fechar a história para as personagens todas e eliminar dúvidas que pudessem surgir depois sobre o futuro ou o destino de algumas personagens. Eu gostei muito, muito, muito disso. Eu gostei também imenso das personagens serem todas cinzentas. Mesmo os vilões, nós não temos preto e branco, todos eles têm o seu lado bom e o seu lado mau, todos os personagens tinham defeitos e virtudes, não houve uma única personagem, mesmo os maus, que nós dissessemos que era só mau. Eu acho que isso dá uma vida diferente às personagens. Nós estamos tão habituados em vilões, especialmente em fantasia, pronto, aquele é o bruxo mau, aquele é o mau da fita, aquele é o vilão, mas aqui a autora consegue dar 2 faces a cada um deles e, com a exceção de talvez uma personagem aqui que é mesmo muito, muito, muito má, todas as outras nós conseguíamos perceber
mesmo que não concordássemos com as ações, mesmo que questionássemos muitas coisas, nós conseguimos compreender. E muitas das personagens, a autora leva-nos a acompanhar a jornada da personagem, em odiá-la e depois vê-la redimir-se e nós também a perdoarmos. Essa jornada de acompanhamento muito, muito bem feita, essas facetas das personagens, a descrição das personagens muito bem conseguida. Tem um traço de romance por trás, mas não é de todo o foco. Tem assim uma trama de romance aqui por trás, mas não é de todo. Se estão à espera de uma literatura focada no romance, este não é o livro para vocês, porque ficarão desiludidos, tem muito pouca coisa, mas de facto existe esse pormenor. Se é um pormenor que vocês até gostam que seja incluído, está aqui. E como já disse, é um livro único que consegue fechar muito bem, portanto começa e acaba num todo, e esse envolvimento num livro de 400 páginas, tudo o que está aqui descrito do universo, tudo que acompanhamos e o espaço de tempo que acompanhamos está mesmo muito, muito, muito bom. Eu cheguei ao final sem saber que pontuação é que haveria de dar, precisamente porque a parte inicial me custou entrar, e eu sei que a minha pontuação tem muito a ver com o momento em que eu li, e a forma como li, e a forma como me sentia a ler. E eu estava indecisa entre as 4 e as 4,5, ainda não decidi, mas depois eu deixarei aí a minha decisão, pelo menos para já, depois não sei se mudarei, mas lá está, não são as 5 precisamente porque eu esperava outra coisa, tinha expectativas de uma maneira diferente e que saíram um bocadinho furadas, e não por o livro não ser bom, porque é sem dúvida muito bom. Fiquei fã da autora, vou sem dúvida pegar nas outras sagas dela, deixem-me ver se tem aqui o nome. Portanto, a saga que ela tem maior é a saga das Pedras Mágicas, pelo menos aqui atrás tem 8 livros, e depois tem esta trilogia que é Crónicas da Terra e do Mar, que tanto quanto eu sei se passa nos Açores, penso eu. O primeiro chama-se O Olhar do Açor, e eu penso que se passa mesmo nas ilhas dos Açores e que tem a ver com isso, não sei, mas tenciono descobrir, porque fiquei mesmo muito contente por ter lido e muito orgulhosa de ter uma autora portuguesa a escrever este tipo de fantasia, e acho que toda a gente que é fã de fantasia devia conhecer esta autora, e eu não tenho mais nada a dizer, eu vou mesmo querer muito ler as outras sagas desta autora. Eu recomendo muito, se gostam de fantasia, que leiam este livro. E é isso, pessoal. Digam-me em baixo se já conheciam esta história, se já conheciam esta autora, qual das outras sagas, portanto a saga ou a trilogia, é que gostam mais, se acham que eu devo começar por uma ou por outra, deixem-me tudo aí nos comentários. Digam-me se já leram este livro, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem então um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se não o tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!